Logo depois, Toninho chega à pensão e vai direto até Dolores, com semblante fechado, pesado. Ele pede que ela leia algo para ele. A voz sai baixa, contida. Dolores começa a leitura. Para no meio da frase. O rosto empalidece. Eliminaram Hernandes. Toninho completa, seco, e emenda, sem dar tempo para reação. E também a amante dele. O choque é imediato. Dolores leva a mão à boca, tenta processar a informação, mas não consegue. Isso aconteceu quando? Pergunta, ainda atordoada. Toninho respira fundo. Diz que foi tudo antes mesmo do que qualquer um pudesse imaginar. Que ninguém esperava algo assim. Você já desconfiava? Dolores insiste, aflita. Nunca. Jamais imaginei isso. Ele responde, com firmeza. O silêncio pesa. Dolores pensa em Hortência. E o coração aperta. Como ela vai reagir quando souber? Questiona. Apreensiva. Enquanto isso, Paola compra pães frescos na padaria. Caminha de volta para casa, tranquila. Como se o mundo lá fora não estivesse desmoronando. Ao chegar, arruma a mesa com cuidado. Cada detalhe no lugar. Preciso encontrar alguém para cuidar da casa. Comenta, pensativa. Francesco responde que já sabe disso. Que já estava esperando esse assunto. Paola sugere que tomem café logo. Diz que precisam sair. Damião já os aguarda à porta. No caminho, Gomercindo comenta, sério, que assim que chegar à fazenda pretende ter uma conversa dura com os italianos. Maria pergunta se ele vai querer ouvir a opinião de Angélica. Vou, sim, ele confirma. E completa que Angélica agiu certo nas fazendas, permitindo a colheita meia com os italianos. Osana estranha. O que isso quer dizer? Gomercindo explica, didático, que se dividem os lucros. E também os riscos. Maria observa que é uma boa estratégia para manter os italianos trabalhando. Gomercindo concorda. Diz que fará exatamente como Angélica fez. Rosana comenta, meio em tom de brincadeira, meio em tom de verdade. Angélica é o filho homem que você sempre quis ter. Gomercindo responde sem rodeios. Diz que é porque Maria nunca lhe deu um filho homem de verdade. Na pensão, Hortência vê o jornal. A manchete salta aos olhos. Ela entra em choque. Dolores se aproxima e pede que ela não chore. Diz que Hernandes não merece uma única lágrima. Eu não vou chorar, Hortência afirma, fria. Não existe motivo para isso. Dolores pergunta o que ela pretende fazer agora. E se existe o risco de a polícia suspeitar dela. Toninho intervém de imediato. Ela não corre perigo nenhum. A polícia já está atrás do marido da mulher que morreu com Hernandes. Hortência franze a testa. E como você tem tanta certeza? Toninho explica que a mulher era apenas empregada de Hernandes. A resposta só aumenta a confusão na cabeça de Hortência. Então o que eu faço agora? Ela murmura, perdida. Toninho assegura. Você é a única herdeira de tudo o que Hernandes deixou. Dolores comenta, firme, que esse é mais um motivo para não derramar lágrimas. Eu não vou chorar, Hortência repete. A voz dura, sem emoção. Na colônia, Angélica caminha decidida até Renato. O olhar é firme. Preciso das cadernetas dos italianos. Renato estranha. Pra quê? Angélica explica que precisa somar o que foi gasto na venda. No dia seguinte será o pagamento. E, com a ausência de Gomercindo, tudo ficará por conta dela. Renato entrega as cadernetas. Adverte que alguns italianos podem reclamar, mas garante que tudo o que anotou foi realmente gasto. Angélica diz que não esperava nada diferente. Mesmo assim, sente um incômodo crescer. O que você quer dizer com isso? Pergunta, desconfiada. Renato então admite, sem rodeios, que costuma carregar as despesas dos italianos. De propósito, para que fiquem sempre devendo, e não possam ir embora. Angélica fica indignada. O sangue ferve. Você fez isso mesmo? Pergunta, encarando Renato sem piscar. Ele hesita por um segundo, depois confessa. Diz que sim, mas apenas com alguns deles. Quem te deu essa ordem? Angélica rebate. Firme. Ninguém. Renato responde. Fiz por conta própria.
O olhar dela endurece. A postura muda. Então você vai apagar todas as anotações a mais, determina, com autoridade. Gomercindo jamais aceitaria roubar os italianos que trabalham para ele. Renato tenta retrucar. Angélica o corta. Não discuta comigo. Se discutir, é rua. O silêncio se impõe. Ela respira fundo e conclui. Cumpra o que eu mandei. Na casa, Florinda serve o café a Augusto. Ele observa ao redor e pergunta: onde está sua mulher? Florinda explica que Angélica foi até a colônia buscar as cadernetas dos colonos, para descontar os pagamentos. Isso devia ser tarefa do pai dela. Augusto comenta. Florinda retruca, com naturalidade. Todos dizem que Angélica é uma patroa melhor que o próprio pai. Augusto concorda. Diz que ela sabe lidar com o povo. Florinda comenta, quase distraída, que Angélica é uma bela mulher. Augusto aproveita a brecha. Sorri. Você também é muito bonita. E não é dessas simpleceiras. A voz muda de tom. Insinuante. Eu poderia dizer mais, se tivesse oportunidade. Florinda franze a testa. Confusa. O que o senhor quer dizer com isso? Augusto disfarça. Ri. Diz que não quis dizer nada. Mas se aproxima. Demais. Você é uma tentação difícil de um homem resistir. Sussurra. Talvez fosse melhor Angélica te mandar de volta para a colônia. Antes que algo aconteça. Florinda se afasta. Suspira, apreensiva. O coração acelerado. Bartolo se despede de Leonora. Diz que irá vê-la sempre que puder. Pede que ela vá logo. Os dois se abraçam, emocionados. Bartolo fica parado, olhando o trem partir. Triste, mas consciente de que aquilo é necessário para o futuro que planejaram. Leonora segue viagem com a filha nos braços. Pensa no que ficou para trás. No que ainda precisa conquistar. Bartolo retorna cabisbaixo para casa. Na fazenda, Gomercindo comenta que Bartolo faz falta. Maria responde, sincera, que Leonora faz ainda mais falta na cozinha. No trem, Leonora faz uma promessa silenciosa. Eles vão conseguir o dinheiro. Bartolo ainda vai produzir o vinho dos sonhos dele. De volta à cidade, Janete comenta que não se surpreende ao saber que Gomercindo tinha dinheiro para comprar a mansão à vista. Mariana concorda. Janete fala do mar de café que ele possui. E critica Maria do Socorro. Uma caipira. Dispara. Como um homem desses consegue viver com uma mulher assim? Mariana defende. Eles construíram uma vida juntos. Maria sempre foi uma mulher de valores. Janete admite que percebeu isso. Diz que Maria valoriza a família acima de tudo. Mas não resiste à maldade. Mesmo assim, fico imaginando quantas amantes Gomercindo deve ter tido, sem que ela jamais desconfiasse. Mariana fica em choque. Sem reação diante da crueldade das palavras. Janete ainda completa. Se Marco Antônio não for demente, não vai deixar Rosana escapar. Nem os cafezais do pai dela. Mariana se cala. Apenas observa. Sem saber o que dizer. No caminho, Maria do Socorro e Gomercindo encontram Leonora. O reencontro é inesperado. Trocam olhares. Algumas palavras breves. E seguem. Ainda surpresos com o destino cruzando seus caminhos. Toninho avisa Dolores que vai levar Hortência até a delegacia. Hortência responde, seca, que não vai demorar. Dolores segura a mão da filha. Pede cuidado. A voz trêmula. Hortência sobe no coche ao lado de Toninho. Parte sem olhar para trás. Dolores fica ali. Inquieta, o coração apertado. Pouco depois, na pensão, Hortência entra e encontra Juliana. Juliana confessa que está assustada com toda essa história. Só de pensar, minhas pernas ficam bambas. Dolores desabafa. Juliana tenta acalmar o clima. Agora tudo vai se resolver. Hortência vai ficar livre. Dolores pede ajuda. Diz que está nervosa, sem forças. Juliana ampara. Ajuda a sentar. Fica ao lado dela, tentando confortar. Enquanto isso, dois coches seguem pela estrada. Em um, Gomercindo e Maria. No outro, Leonora. Pouco depois, todos chegam à fazenda. Maria do Socorro pede que Leonora se acomode em um dos quartos com a filha. Gomercindo comenta, surpreso,
que jamais imaginou que Leonora estava no mesmo trem que eles. Osana diz que vai ver o filho. Maria pergunta por Angélica, quer ver os netos. Gomercindo olha ao redor. Baixa a voz. Diz que será doloroso deixar a fazenda. O peso das lembranças ainda é forte demais. Na cozinha, Leonora encontra Florinda. As duas se encaram. Emoção misturada com surpresa. O que você faz de volta? Florinda pergunta. Leonora sorri de leve. E você? O que faz na cozinha? Em seguida, pede que coloque mais água no feijão. Diz que a família toda está de volta. Sem cerimônia, começa a ajudar. O clima muda. Vira reencontro. Vira aconchego. Em outro lugar, Paola trabalha concentrada em sua fábrica. Prepara massas, imersa na rotina, alheia ao resto do mundo. Juliana comenta com Mateu que encontraram os dois corpos. Amadeu ouve, e não esconde a satisfação. Que sossego, diz. Saber que Hernandes está desencarnado. Juliana observa que ninguém chorou com a notícia. Logo depois, Amadeu pergunta por Hortência. Diz que quer falar com ela. Diana explica que ela foi com Toninho à delegacia. Acrescenta que ele achou melhor ela ir por conta própria, antes que fossem buscá-la. Na delegacia, Toninho e Hortência chegam. O delegado os recebe e pede que ela se acomode. Hortência agradece. Educada. Mantém a postura firme. Em que posso ajudar? Pergunta o delegado. Toninho explica tudo com calma. Diz que imagina que eles tenham informações importantes sobre o caso. Hortência se apresenta formalmente. Sou esposa de Hernandes. Toninho acrescenta. Rápido. Eles já não viviam juntos. O delegado questiona a situação. Hortência responde, sem hesitar, que estava separada do marido havia algum tempo. O delegado então pergunta, direto, se ela sabia que Hernandes tinha uma amante. Toninho responde que não, mas é interrompido na mesma hora. Não estou perguntando ao senhor. Heriberto corta, firme. Aguarde do lado de fora. Toninho obedece. Sai da sala em silêncio. A porta se fecha. Hortência fica sozinha diante do delegado. Em outro ponto, Mateu comenta com Juliana que Amadeu ainda vai se meter em uma grande encrenca. Diz, em tom preocupado, que Amadeu se envolvia com Hortência. E que isso pode trazer complicações sérias, ainda mais agora, com Sobradinho prestes a ser finalizado. Juliana suspira. Diz que o que mais a preocupa é o futuro do filho de Hortência. Agora que ela se tornou viúva. Na delegacia, Heriberto continua. Pergunta se Hortência sabia da existência de uma amante. Não imaginava. Ela responde, firme. E não conheço a mulher que morreu com ele. O delegado observa. Anota. A senhora conhecia os empregados do seu marido? Não, Hortência garante. Ele nunca os levava para casa. Era muito ciumento. Ela respira fundo. Eu o respeitava. Heriberto então menciona as agressões. O clima pesa. Hortência engole em seco. E admite. Ele me agredia. E eu revidava. Para me defender. O delegado pergunta onde ela passou a viver depois de ser expulsa de casa. Na pensão da minha mãe. Responde, sem hesitar. Enquanto isso, em outro lugar, Angélica comenta que Augusto foi atrás de Skin. Mas diz estar feliz em ver Maria do Socorro. Maria fala da casa comprada por Gomercindo. Angélica pergunta se Rosana está vivendo bem com o marido. Maria explica que Rosana veio buscar o filho. Marinho vai morar com ela e Gomercindo, em São Paulo. Angélica estranha. Diz achar curioso Rosana não ter voltado antes para ver o menino. Rosana responde, tranquila. Meu filho foi bem cuidado. Angélica confirma. Rosana agradece. Angélica comenta sobre a casa em São Paulo. Rosana descreve o lugar com orgulho. Uma verdadeira mansão. Digna de um barão do café como Gomercindo. Ela garante que está vivendo muito bem. Ainda mais com o carinho da sogra, que a adora. Angélica pergunta se foi Rosana quem fez Marco Antônio devolver a filha para Juliana. Rosana nega na hora. Aquela filha é da ex-mulher dele. O tom muda. O ódio pela italiana Juliana fica evidente. Rosana suspira. E conta que Mateu e Juliana encontraram o filho deles.
o menino que havia sido deixado na roda da Santa Casa de Misericórdia. Acrescenta que Marco Antônio está fazendo de tudo para devolver o filho aos braços da mãe. Angélica se espanta. Então você acha que ele ainda ama a italiana? Rosana retruca, impaciente. Por que você sempre vê tudo por esse lado? Angélica responde, sem hesitar, com a voz carregada de passado. Desde o dia em que vi Naná deitada na rede com meu pai, aprendi que homem nenhum, nessa vida, merece confiança. Rosana então pergunta sobre o marido de Angélica. O olhar é direto. Angélica responde sem pensar. Muito menos ele. Na delegacia, Toninho desabafa. Diz que Hernandes o explorava no trabalho. Que aquilo o deixava indignado. Heriberto pergunta se Hernandes agredia Hortência. Agredia. Toninho confirma. E isso sempre me incomodou. Ele faz questão de deixar claro. Mas não fui eu quem eliminou Hernandes. O delegado o encara. Quem disse que foi? Por enquanto, você não está sendo acusado de nada. Existem apenas suspeitas. Heriberto explica que, segundo as investigações, o marido da amante de Hernandes está viajando pelo interior do estado, comprando cereais. Toninho diz que não sabe o que informar. O delegado se inclina levemente. Onde você esteve nos últimos dias? A pergunta cai como um golpe. Toninho fica espantado, em choque. Em outro lugar, Augusto comenta que é uma alegria estarem juntos outra vez. Diz que vai precisar muito da ajuda do sogro. Gomercindo estranha. Por quê? Augusto explica que Seskin está querendo mudar de lado. Diz que ele pareceu confuso, reticente quanto ao apoio que havia prometido. Ele anda dizendo que os votos de Cabresto que tem podem decidir a eleição na região. Gomercindo franze o senho. E o que exatamente esse homem anda dizendo? Augusto responde que Seskin garante que ele não é um candidato de confiança. Gomercindo admite que já estava preocupado, mas assegura que vai falar com Seskin. Eu também enxergo longe. Augusto pergunta o que ele quer dizer com isso. Gomercindo responde, firme. Se você estivesse tão preocupado com o café, não teria deixado a fazenda nas mãos de Angélica. Mesmo assim, promete que falará com Seskin antes de voltar para São Paulo. Na cozinha, Leonor ajuda Florinda. O ambiente é calmo, quase familiar. Maria comenta que, com Leonora ficando na casa, cuidando da residência e cozinhando para Angélica e Gomercindo, tem certeza de que o marido continuará pagando o mesmo salário que ela recebia antes de ir embora com Bartolo. Maria diz que foi uma alegria vê-la embarcar na estação. Leonora comenta a preocupação que teve em pagar o coche enquanto esteve fora. Maria do Socorro pergunta como estão as coisas na colônia de Bartolo. Leonora suspira. Está tudo muito difícil. Não temos dinheiro para seguir em frente. Maria compreende. Diz que fica tranquila em saber que Leonora ficará na casa, ajudando Angélica a cuidar da neta. Leonora pergunta se Maria vai se adaptar bem a viver em São Paulo. Maria responde com serenidade. Vou ter que ir bem, de qualquer jeito. Angélica comenta que está assustada com a ideia de Gomercindo e Maria deixarem a fazenda. Gomercindo encerra o assunto, decidido. Isso já está resolvido. E foi um ótimo negócio. Angélica diz que Maria já contou tudo, mas afirma, confiante, que ele ainda fará um negócio melhor antes de ir embora, conversando diretamente com os colonos italianos. Ela revela que Renato lhe contou algo preocupante. Alguns italianos ainda pensam em deixar a fazenda. Vai ser difícil segurar o povo quando o senhor for embora, diz, sincera. Gomercindo suspira. Comenta que já vinha pensando em fazer o mesmo que Angélica fez em suas fazendas. Ela sorri, mas logo pede. Não deixe esse problema só nas minhas mãos. Angélica então revela o mais grave. Renato está roubando os italianos nas cadernetas. Gomercindo se espanta. Eu nunca dei ordem para isso. Angélica explica que é um costume antigo. Algo que Renato trouxe das outras fazendas onde trabalhou como vendedor. Augusto confirma. Diz que é prática comum manter os italianos endividados, para que não consigam ir embora. Gomercindo fica sério. Eu vou falar com eles. Angélica pede que ele faça isso o quanto antes. Augusto reforça. E não se esqueça de falar com Seskin. Gomercindo comenta, pensativo.
que fará mais falta na fazenda do que imaginava. Maria olha para ele, emocionada. Precisava ser assim comigo? Justo agora, no fim da vida? Ela suspira. Não me lembro de ter vivido dias melhores com você. Leonora sorri, suave. Ele deve ter entendido a esposa linda que tem. Maria se anima. Lembra da noite em que dançou tarantela na colônia com Gomercindo. Me senti uma verdadeira italiana. Nunca vou esquecer aquela noite. Leonora sorri. Imagina. Maria pergunta como os italianos conseguem ser tão alegres vivendo daquela forma. Leonora responde com verdade. Eles não são tão alegres assim. Só espantam a tristeza. E também choram quando precisam. Maria comenta que, se pudesse, levaria Leonora para São Paulo. Leonora balança a cabeça. Lá eu estaria mais perto de Bartolo. Maria discorda. São Paulo fica mais perto de Jundiaí. Ela afirma preferir que Leonora fique na fazenda, ajudando Angélica, cuidando de tudo. E da neta. Pelo menos até Bartolo colher as uvas. E fazer o vinho. Leonora admite que não está fácil. Mas Maria acredita. Ele vai conseguir. Leonora diz que, se não fosse pelo vinho, Bartolo não teria ido embora. Maria responde com ternura. Ele partiu atrás do sonho dele. Pouco depois, Gomercindo reúne os italianos. O clima é tenso. Todas as despesas feitas este mês na venda não serão descontadas. A reação é imediata. Sorrisos. Alívio. Até que um homem questiona. Gomercindo continua. A partir de agora, vocês mesmos vão cuidar da fazenda. Ele se vira para Renato. Devolva as cadernetas. Em seguida, encara o grupo. Quem está insatisfeito? Quem quiser ir embora. Ele chama Angélica. Traga os contratos. Rasgue todos. Declara aqueles homens livres. Por fim, anuncia com voz firme. A partir da próxima colheita, todos vocês serão meus sócios. Os italianos se entreolham, emocionados. Angélica vai explicar tudo. Completa. Ela vai administrar a fazenda no meu lugar. Angélica respira fundo. Sente o peso. E a responsabilidade. Gomercindo se retira. Angélica fica ali, de frente para os italianos. Respira fundo. Antes de qualquer coisa, vamos rasgar todos os contratos. Os homens se entreolham. Um a um, rasgam os papéis. O som do papel se partindo ecoa. Depois, aplausos. Angélica sorri. Os olhos marejam. É felicidade. É alívio. Mais tarde, Maria confessa que anda muito preocupada. Leonora estranha. Com o quê? Maria hesita. Então revela. Depois daqueles desregramentos que comentei com Gomercindo. Acho que sequei. Leonora fica em choque. Maria explica, com a voz baixa, quase envergonhada, que não veio mais aquilo que acontece com as mulheres todos os meses. Tenho medo de não ser mais mulher para ele. Justo agora. Leonora tenta negar. Isso não pode estar acontecendo. Maria diz que vai esconder isso de Gomercindo. Leonora pede que ela não fale nada. Ainda. Espere. Orienta. Veja se a barriga começa a crescer. Angélica deixa a colônia. Ao encontrar o pai, Gomercindo pergunta, ansioso. Eles aceitaram o acordo? Aceitaram, ela responde. E vai ter festa na colônia hoje à noite. Angélica comenta que precisarão refazer todos os contratos rasgados. Gomercindo sugere que ela peça isso ao marido. Vou pedir, ela diz, firme. Mas não preciso dele para isso. Ela afirma que foi uma ótima decisão ele ter deixado o acordo nas mãos dela. E os que queriam ir embora? Ele pergunta. Foram os primeiros a aceitar. Gomercindo sorri, orgulhoso. Você é o filho homem que eu nunca tive. Angélica o abraça. Rosana observa, constrangida, sentindo-se excluída. Augusto comenta que os sogros vão embora de vez para São Paulo com Rosana. Florinda diz que Leonora não quer mais vê-lo na cozinha agora que voltou. Augusto percebe. Parece que desconfiaram que eu fiquei encantado por você. Florinda responde, sincera. E eu também fiquei encantada pelo senhor. Augusto se surpreende. O que você disse? Florinda explica que Maria do Socorro não vai querer levá-la junto.
Vai, sim, Augusto insiste. Se ofereça, para ir com eles. Ele declara que ama Florinda. Mas, quando tenta se aproximar, ela o interrompe. Fale com meu pai primeiro. E se retira. Na colônia, todos se movimentam. Preparam pratos, comida farta, clima de festa. Maria do Socorro comenta que Gomercindo já comprou a casa toda mobiliada. Diz que levará apenas roupas. O que faltar, a gente compra lá. Leonora entende. Maria reflete. Minha vida está mudando. De um extremo pro outro. Leonora acha que isso é bom. Maria pergunta se vai conseguir ficar longe daquelas paredes. Diz que sente que suas raízes estão ali. Leonora lembra que deixou o próprio país. Então Maria está deixando apenas uma casa. Maria concorda. Estou deixando a casa. E os fantasmas da minha memória. Ela fica em silêncio por um instante. Não consigo esquecer o que você me disse na cozinha. O olhar dela se perde. Entre lembranças. E medos. Leonora franze a testa. O quê? Maria respira fundo. E confessa, com um sorriso tímido. Foi lá. Foi naquela cozinha. Depois que dancei com Gomercindo na colônia. Naquela noite. O rosto dela se ilumina. A felicidade. A lembrança viva. E agora, eu achando que fiquei seca, diz, quase rindo de si mesma. Leonora balança a cabeça. Convicta. Mulher nenhuma fica seca. Ela se aproxima um pouco mais. Depois do pecado que você cometeu logo após a tarantela. Sua barriga vai crescer. Maria nega. Descrente. Isso não é possível. Leonora responde com calma. Você não precisa acreditar. Já está feito. Na colônia, a festa segue animada. Risadas, música, vozes misturadas. Gomercindo comenta, sério, que depois do acordo com os italianos, Renato não tem mais nada a fazer ali. Renato responde seco. Já me dei conta disso. Gomercindo ainda acrescenta. A não ser que eles queiram você como empregado na venda. O que eu duvido. Renato retruca, quase com desdém. Eles já estão falando em cuidar da venda sozinhos. Gomercindo pede que isso não seja espalhado. Renato tenta se justificar. Eu só estava defendendo seus direitos. Não estava. Gomercindo corta. Renato perde o controle. Nunca vi fazendeiro nenhum fazer o que o senhor fez com a própria gente. O senhor é um trouxa. O silêncio cai pesado. Você está despedido, Gomercindo decreta. Um idoso da colônia se aproxima e entrega algo para Gomercindo beber. Ele aceita, bebe. O homem se afasta. Maria observa tudo, apreensiva. Me assusta saber que Angélica vai ficar sozinha cuidando de tudo isso. Angélica responde, firme. Gomercindo sempre vai estar por perto. Maria suspira, como se tirasse um peso do peito. É um fardo pesado. Angélica rebate. Nós dividimos o fardo com os colonos. Leonora pede que Maria não pense assim. Angélica sabe muito bem o que está fazendo. Ela sorri de leve. Quero ver o que Bartolo vai dizer quando souber de tudo isso. Em outro lugar, Bartolo está sozinho em sua terra. O silêncio é cortado pela lembrança da voz de Leonora. Eu vou conseguir o dinheiro que a gente precisa. Ele fecha os olhos. A saudade aperta. Na colônia, a diversão continua. Toninho comenta que o delegado os encheu de perguntas. Diz que chegou a pensar que ele tivesse eliminado Hernandes e a amante. Mateu pergunta, direto. Você tem algo a ver com isso? Não, Toninho responde, firme. Amadeu questiona se não teria sido o marido da amante. Toninho diz que pode até ter sido, mas lembra que o homem estava viajando. Em seguida, Toninho se afasta. Amadeu e Mateu ficam confusos. Toninho relembra o momento em que contou a Januário sobre a traição. Juliana se aproxima de Hortência. Sinto muito. Eu não, Hortência corta. Juliana insiste. Não sente nada? Nada, responde, seca. Hortência continua. Amarga. Ele tinha tanto ciúme de mim. E morreu dormindo com outra. Por que eu choraria por Hernandes? Juliana pergunta, com cautela. E agora? O que você vai fazer da vida? Vou viver, Hortência responde. Com Amadeu? Com ele.
Juliana pensa um instante. E seu filho? Hortência responde, decidida. Se Amadeu quiser, vai ter que querer também o meu filho. Mateu observa tudo. O semblante pesado. Eu preciso ter uma conversa muito séria com Amadeu. A tensão permanece no ar. Amadeu pede que Mateu não o recrimine por causa de Hortência. A voz sai firme, defensiva. Eu vou me casar com ela, diz. Agora ela é uma jovem viúva. Mateu franze a testa. O alerta vem pesado. Tome cuidado, Amadeu. Daqui a pouco vão achar que foi você quem eliminou o marido dela. Amadeu nega na hora. Isso não faz sentido. Quem fez aquilo foi o marido da amante de Hernandes. Ele respira fundo. E muda o tom. Mas você disse que queria falar comigo. Sobre o quê? Mateu hesita. O silêncio pesa. É sobre o Joanito. O menino. Amadeu estranha. Mateu encara Amadeu. Sério. Aquele menino é meu filho. O filho que roubaram de Juliana. Amadeu congela. O choque é imediato. O quê? Mateu repete, sem desviar o olhar. Joanito é meu filho. Em outro ambiente, Mariana pede que Francesquinho fique quieto por um instante. Diz que já volta. Ivan chega até Janete. O clima é tenso. A situação é muito delicada. Ele começa. Por isso viemos conversar. Conversar sobre o quê? Janete pergunta, desconfiada. Marco Antônio explica novamente. Diz que Juliana encontrou o filho com Mateu. E está reclamando a posse da criança. Janete reage, fria. E o que eu tenho a ver com isso? Ivan suspira. Me perdoe. Mas, se o que Juliana contou for verdade, a senhora tem muito a ver com isso. Janete rebate, irritada. Aquela italiana não contou a verdade. Em outro ponto, Hortência comenta que já ouviu falar da história do filho que foi roubado de Juliana. Juliana reage. Você sabe, porque essa história envolve você. Hortência empalidece. Do que você está falando? Juliana responde, firme. Joanito é meu filho. Não é, Hortência rebate, nervosa. Juliana não recua. É, sim. Você foi buscar o menino na Santa Casa de Misericórdia. E o nome do seu marido era Hernandes. A verdade cai como uma lâmina. Hortência fica desesperada. O chão parece desaparecer sob seus pés.